Bom dia, pessoal do nono ano, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai dar continuidade, aos nossos conteúdos sobre os recursos naturais existentes na Europa. Bom, hoje a gente vai estar vendo, pessoal, sobre os recursos naturais e também as fontes de energia. Na página 46, a gente tem falando um pouco sobre isso, que os recursos naturais são todos os bens, encontrados na natureza e que podem ser utilizados para sobrevivência e também o bem-estar da humanidade. Por exemplo, como a água, o vento, a vegetação, o petróleo, entre outros recursos naturais, ok? Bom, a gente vai enfatizar alguns recursos naturais que são encontrados na Europa, tá? Que são considerados fontes de energia renováveis e não renováveis. Quando a gente fala de fonte de energia não renováveis, a gente está falando daqueles recursos que não são renováveis, na natureza. Ou seja, na verdade, gente, que existe um longo período de renovação. E muitos deles não são renováveis. Então, a gente vai utilizar fontes de energia não renováveis, tá? Como sendo aqueles recursos que podem se esgotar na natureza, ok? Bom, e aí a gente vai estar falando de alguns. O primeiro que a gente vai estar falando é sobre o carvão. Na página 47, a gente tem aí, A Europa, ela vai possuir diversas jazidas, de carvão mineral, ok? Este que foi uma das principais matérias-primas lá durante a primeira Revolução Industrial, sobretudo na Inglaterra, O carvão mineral que vai ser encontrado em algumas porções da Europa, como, por exemplo, na porção ocidental da Alemanha, na região da Alsácia-Lorena, entre a França e a Alemanha, tá? Então, a gente vai ter várias reservas carboníferas nessas regiões aí da Europa, tá? Desde o século XVIII, o carvão mineral vai ser muito utilizado, sobretudo nas indústrias siderúrgicas e também nas usinas de energia elétrica, tá? Que também é bastante intenso na Europa, ok? Bom, quais são os problemas da queima desse combustível, dessa fonte de energia, O carvão mineral, ele pode gerar alguns problemas ambientais, alguns impactos ambientais, como, por exemplo, para emitir gases do efeito estufa e também na formação de chuvas ácidas. Essas chuvas que podem se precipitar sobre algumas regiões, causando alguns desastres, tá? Bom, os impactos causados por essas chuvas ácidas, tem como, por exemplo, a contaminação química do solo, da água, a gente também pode ter o desgaste de monumentos, tá? Dependendo da composição química desses monumentos, essa chuva ácida pode ocasionar alguns problemas, ok? A destruição também de vegetal. Um outro recurso não renovável aí, pessoal, é o petróleo, tá? Em média, 77% da demanda energética da Europa vem dos combustíveis fósseis. Petróleo, carvão, mineral são exemplos de combustíveis fósseis, tá? E também o gás natural. Grande parte da Europa vai depender das importações desse recurso, tá? Principalmente do petróleo, tá? Por isso que a gente vai ter muita participação da questão da União Europeia em discursos voltados para essa questão petrolífera, porque a Europa necessita muito da demanda da importação de petróleo, tá? Bom, o próximo aí que a gente tem aí na página 47 é o gás natural, que também vai ter uma formação bem parecida, tá? Com o do petróleo. O processo formativo do gás natural é bem parecido com o do petróleo. A Rússia, ela vai ter a maior reserva global de gás natural, tá? Então, a gente vai ter uma dinâmica bem geopolítica
comercial entre os países que necessitam do gás natural, tá? Porque boa parte do gás natural consumido da União Europeia vai ser importado de onde? Da Rússia, né? Que chega por meio dos gasodutos para os países. Então, alguns conflitos entre alguns países acabam ameaçando, né, o abastecimento do gás natural. Mas é uma questão que sempre está sendo discutida, beleza? Bom, a energia termonuclear, tá? Também desenvolvida e expandida aí durante a Guerra Fria, tá? Devido à questão do armamento, né? Entre a União Soviética e os Estados Unidos. Atualmente, do total do consumo interno bruto dessa energia, 13,2% corresponde, né, à energia gerada por termonucleares, tá? A França é o país da Europa, tá, que vai apresentar o maior potencial instalado no que se refere à questão da energia nuclear, tá? Bom, e as fontes de energias renováveis, galera, o próprio nome já diz, são aqueles recursos, né, disponíveis na natureza e que podem se renovar, como vento, água, sol, tá? E na Europa a gente também tem esses tipos de energia. Por exemplo, nós temos a energia geotérmica, né, que é de uma das fontes renováveis de menor impacto econômico e ambiental, porque ela necessita, por exemplo, de locais onde a gente vai ter instabilidade geotérmica, tá? Na página 50 a gente até tem 2 mapas aí, né, dos principais locais de atividades geotérmicas e também as principais usinas geotérmicas, tá? No Brasil a gente não tem esse tipo de energia, tá? Bom, os países que mais vão investir em energia geotérmica é a Itália e também a Islândia, tá? Além dela, nós também temos a energia hidrelétrica, tá? Nos países europeus, a energia hidrelétrica vai variar de acordo com a localização geográfica dos países, tá? Vai depender também das condições de clima e de relevo, tá? Para a instalação de usinas hidrelétricas, né? Ou seja, países onde a gente tem disponibilidade de água de forma constante são países que vão desenvolver, né, grandes potenciais hidrelétricos, tá? Outros nem tantos, né? Assim vai acontecer que no nosso Brasil, por exemplo, a gente é rico em água, o que colabora aí para a instalação de energia hidrelétrica, ok? Bom, pessoal, eu vou colocar no sistema, lá na plataforma, tá? As atividades que deverão ser realizadas por vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Obrigada pela participação de vocês e até a nossa próxima aula.